Como ela falou, eu sou advogada há 25 anos, me formei na Faculdade de Bragança Paulista, que hoje é onde a Suzane von Richthofen está estudando. Ainda bem que eu não estudo lá mais, né? Imagino você ir no banheiro no intervalo e encontrar a Suzane von Richthofen no banheiro, né? Pelo amor de Deus. Pois é. Enfim, ela já pagou a pena dela, né? Mas, por coincidência, a faculdade que hoje ela está estudando, advogo desde 99. Sempre quis ser advogada, nunca pensei em prestar concurso, em ser juíza, em ser oficial de justiça, enfim, sempre quis ser advogada. Então, eu gosto muito do que eu faço, por isso eu me dedico muito, estudo bastante. Então, eu tenho pós-graduação em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário pela Anhanguera, MBA em Direito Previdenciário Militar pelo Venturo, e agora até tenho a colega, a doutora Sara, que eu vi que está aí participando também. Nós somos co-criadoras do projeto Comunidade Prev Delas. A gente tem um grupo no WhatsApp que a gente está sempre ali divulgando informações sobre o direito previdenciário, trocando informações na realidade. A pessoa que ela tem dúvida, coloca ela no grupo, a gente responde, não tem ninguém que saia de lá do grupo sem uma dúvida que não seja respondida. Depois, se alguém se interessar em entrar no grupo, manda uma mensagem para mim no meu Instagram, v.gimenez-faria, e eu mando o link para vocês. Ok? Bom, então, vamos para a nossa perícia. A nossa palestra vai ser sobre prática. Eu tenho 25 anos de advocacia, então a gente vai falar sobre a prática. Como orientar o cliente para que você tenha uma perícia de sucesso. Se quiser passar para o próximo slide, por favor. Aí falou mais um pouquinho sobre mim, essas informações que eu já passei para vocês. O próximo slide, então vamos lá. Então, o slide anterior, por favor. Então, o meu objetivo hoje para vocês, né, com essa palestra, então, realmente é apresentar estratégias para que a gente oriente os clientes para que nós tenhamos sucesso nas perícias administrativas e judiciais. Porque a gente vai ver na perícia, aqui na palestra, que não é em 100% dos casos, mas, assim, 90% dos casos em termos judiciais e 100% no caso das perícias administrativas, né? O sucesso do benefício, o benefício vai ser conseguido se a gente tiver sucesso na perícia. Na realidade, ali, então, quem vai direcionar, quem vai... o juiz, ele só vai assinar, o servidor, ele só vai assinar, mas ele vai ser tudo com o aval do perito. Se o perito falar que a pessoa é incapaz, que ela é deficiente, a gente vai conseguir o benefício em 90% dos casos. Caso contrário, infelizmente, a gente vai ter essa negativa do INSS, essa negativa judicial. Então, a gente mandar o cliente para a perícia sem orientação, não dá. Né? Seja para perícia judicial, seja para perícia administrativa, ele nos procura, o cliente nos procura para a gente orientar ele para essa perícia. A gente não orientar, deixar ele ir na perícia sem orientação, a mesma coisa dele não ter procurado um advogado. Não adianta fazer uma petição perfeita, linda, maravilhosa, se a gente não orienta esse cliente como que ele deve se portar na perícia. Como eu falei, o servidor ou o juiz, 90% das vezes ele só vai assinar embaixo, né? Ele vai seguir a orientação, o que o perito colocou ali no laudo. Então, não adianta a petição perfeita se esse cliente não tiver orientado. Por quê? Porque é o perito, é ele que vai, como diz ele, qual que é o objetivo da perícia? É o meio de prova que vai solucionar essa controvérsia no processo, seja processo administrativo, seja processo judicial. O servidor, o juiz, ele não tem conhecimento técnico para saber ali se realmente esse segurado, ele está incapaz ou não, ele é deficiente ou não. Ele tem conhecimento da lei, da instrução normativa, mas não o conhecimento técnico. Então, a perícia, o sucesso da perícia que vai determinar, na maioria das vezes, o sucesso do nosso pedido. Por isso que é tão importante, realmente, a gente orientar esse cliente. Daí, se puder passar para o próximo slide, que o que eu vou falar para vocês agora, esse insight, é realmente muito importante. Se vocês saírem daqui com isso na cabeça, para poder direcionar o cliente de vocês, para poder direcionar o processo de vocês, já vou estar feliz já. Perícia não é consulta. Então, não adianta o cliente chegar na perícia
falando sobre o problema de saúde dele. Então, somente, olha, eu sou diabético, eu sou depressivo, eu tenho um problema de coluna. Não é consulta. Consulta, ele vai se consultar com o médico, onde ele vai se queixar tão somente dos problemas de saúde dele. A perícia, o que está sendo avaliado ali é se esse problema de saúde impacta na capacidade dele, na capacidade laboral, na capacidade de viver em sociedade, em condição de igualdade com os demais. Então, é isso que vai ser analisado na perícia, não a doença. A doença já está ali, já está no relatório, ele já foi diagnosticado. O que importa ali é se isso vai, se esse diagnóstico impacta na vida desse segurado. Eu vou dar um exemplo que eu sempre falo, o meu marido. O meu marido é diabético. Ele trabalha normalmente, ele não tem nenhuma limitação nesse sentido. Porém, eu tenho uma cliente diabética que ela precisou amputar as 2 pernas. Então, só o diagnóstico não é suficiente. O perito, isso não vai ajudar o perito a decidir em relação ao benefício ou não. O que realmente importa é como que isso impacta na vida, quais as sequelas, como que isso atrapalha no dia a dia desse segurado. Ele consegue trabalhar, ele não consegue, a limitação é permanente, ela é parcial, é por um determinado período ou não. Então, orientar o cliente nesse sentido, que ele não está indo para uma consulta, ele está indo para uma perícia e que são outros aspectos que vão ser analisados ali. Então, se puder passar para o outro slide, por gentileza. Então, ali eu trouxe a base legal, né, alguns artigos, artigos de lei, alguns artigos da instrução normativa que falam sobre a perícia. Vocês podem ver que tem bastante ali, né, artigo que fala sobre perícia. No CPC, do 464 ao 480, que fala da perícia, que fala, né, que a prova pericial é o exame, vistoria ou avaliação. E no 465, é bem interessante, até teve uma pergunta esses dias na nossa comunidade, breve delas, né? A colega perguntou se a gente pode indicar a especialidade do perito, né? No caso, na perícia judicial. Na perícia do INSS, não, é aquele médico perito que está lá, mas na perícia judicial, a gente tem o direito de indicar a especialidade, pelo 465 do CPC, que o 465 do CPC fala que o juiz nomeará um perito especializado no objeto da perícia. Então, a gente pode indicar ali a especialidade que a gente quer que o médico tenha para fazer a nossa perícia. Assim, geralmente, a vara, ela nos dá algumas... não tem, assim, todas as especialidades, né? Ela indica o neuro, o cardiologista, geralmente ela tem algumas especialidades, mas o advogado, ele tem, sim, o direito de indicar a especialidade que ele quer que o cliente dele se submeta. E daí, na instrução normativa, então, a gente vê que tem muito artigo, muito falando sobre a perícia, e até, assim, pela leitura desses artigos, a gente vê realmente como é importante. Na via administrativa, é o perito que vai decidir. Então, por exemplo, o 178, que é o primeiro artigo aí, fala que a perícia médica federal que vai definir se o dependente ele é inválido ou deficiente, para fins de pensão por morte. O 305, a perícia médica federal vai definir se a pessoa ela é deficiente para fins de aposentadoria. 326, a perícia médica federal vai definir se a pessoa ela tem direito à incapacidade, ela é incapaz permanentemente para fins de aposentadoria, por incapacidade. O 330 fala que a perícia médica que vai verificar se essa pessoa continua na condição de incapaz para continuar recebendo a aposentadoria por invalidez. O 339 fala que o perito que vai estabelecer o prazo do benefício por incapacidade desse segurado. O 368, esse 368 é muito importante também, é muito legal esse artigo, porque ele fala o quê? Que a perícia, no caso, assim, de pensão por morte para dependentes do segurado, na realidade, segurado não, né? Daquela pessoa que ela perdeu a condição de segurado. Então, a pessoa faleceu, ela tinha condição de segurado, mas ela perdeu essa condição de segurado. Ele faleceu e ele deixou dependentes menores de idade. Esses dependentes, eles vão ter direito à pensão por morte, nesse caso? Se a perícia médica federal constatar que ele tinha incapacidade permanente antes do óbito, e quando ele ainda mantinha a condição de segurado,
então esses dependentes eles vão ter direito à pensão por morte. Então, isso é muito importante, você pode salvar muita pensão por morte, tá? Por conta desse 368 da instrução normativa. Basta a perícia comprovar de que essa pessoa, quando ela faleceu, antes dela perder a condição de segurado, na realidade, ela já tinha direito à aposentadoria por invalidez. Então, você vai salvar o benefício previdenciário, né? Então, novamente, por conta da perícia médica. E o 418, por fim, que é o último artigo que eu mencionei, aí fala da reabilitação, né? Então, também é a perícia médica que ela vai definir se a pessoa ela tem direito à reabilitação ou não. Então, para vocês verem que, principalmente na via administrativa, a perícia, o perito é quem vai decidir tudo, quem vai falar tudo, se a pessoa tem direito, se ela não tem, por quanto tempo, enfim, é tudo pela perícia médica federal. E daí eu queria falar uma outra coisa para vocês, que às vezes as pessoas não sabem, né, mas também é muito importante, que está também na instrução normativa, que é a respeito da perícia domiciliar ou da perícia hospitalar. Eu sei que ela foge aqui um pouquinho do nosso tema, né, que é a instrução, porém, eu acredito que ela ainda está dentro do que a gente tem que saber para instruir o cliente nesse sentido. Se, às vezes você entra com um pedido do benefício e esse cliente, ele fica ruim, ele está hospitalizado ou ele está acamado em casa, ele não pode ir até a perícia. Esse cliente, ele tem direito à perícia domiciliar. Então, você está sempre conversando com o cliente, orientando ele nesse sentido. Você vai conseguir ir na perícia? Você não vai. Se ele não for conseguir, você pode conseguir essa perícia, que ela seja realizada ou no hospital, onde ele está internado, ou no domicílio. Tá? Daí você, no dia da perícia, você conversa com esse cliente ou com, né, com a pessoa que está auxiliando esse cliente, pega a documentação, você vai até a perícia, mostra para o perito que ele está hospitalizado, né, que ele está acamado, e daí o perito ele tem que realmente ir até o hospital ou ir até a casa desse segurado para fazer a perícia lá. Então, é coisa que as pessoas também não sabem, mas você tem direito a essa perícia médica domiciliar hospitalar e também a remarcação da perícia. Então, você orienta o cliente, olha, você está ruim, você vê que o cliente está muito ruim, né, você não vai conseguir ir na perícia, ele te avisa e você tem direito a remarcar a perícia por uma vez. Então, são coisas também que fazem parte da orientação. Porque orientar o cliente para a perícia também é outro insight muito importante que eu queria falar para vocês. Ele vai além de você falar para ele o que ele tem que falar na perícia. Então, já vem antes, já. Ou vocês já perceberam que já vem antes, toda uma preparação anterior à data da perícia. O advogado, ele deve, como que a gente costuma aqui fazer no escritório, e isso realmente é muito importante pelos exemplos que eu vou dar para vocês agora. Documentação. Advogado, não fala para o cliente, viu, leva tudo que você tem na perícia. É muito comum, às vezes, a gente falar, né? O que eu levo para a perícia, doutora? Leva tudo que você tem, todos os documentos. Não. Não fale isso para o cliente. O cliente, o advogado, ele pode pedir para esse segurado levar toda a documentação que ele tem. Ele leva até você, leva no escritório, você vai separar ali o que é importante, o que não é importante, por data, do documento mais recente para o mais antigo, até porque a incapacidade, né, que vai dar direito ao benefício não é a pretérita, na maioria dos casos é agora a atual, né, então você coloca por data, da mais recente para a mais antiga, e como eu falei, apenas a documentação que ela é pertinente ao caso, não vai levar tudo. Tem cliente que às vezes ele traz para a gente, né, exame de sangue, exame de fezes, exame de urina, que não tem nada a ver. De repente a pessoa está com um problema na coluna e traz para você o exame de urina. Se ele trouxe para você, ele vai levar para o perito, mas não vai ajudar. Vai ser documento demais ali que vai atrapalhar o perito na hora da análise e não vai ajudar. Então, separa a documentação que é pertinente ao caso e que também não vai atrapalhar. Se puder colocar o outro slide, eu vou dar um exemplo para vocês de um documento que o cliente levou e que atrapalhou na perícia. Então, esse cliente, me chama até Benedito, o CID dele é M51. Ele é cozinheiro, então ele chegou aqui no escritório dizendo que ele tinha problema, então, de coluna, né, CID-M,
não conseguia ficar em pé, então por isso ele não conseguia cozinhar, né? Ele precisava do afastamento porque tinha problema na coluna, não conseguia ficar em pé, para cozinhar tem que ficar em pé, ele não conseguia. Ok, a gente orientou, ele foi na perícia, sem querer, na hora que foi separar a documentação, né, ele colocou um teste ergométrico. O que que tem, qual que foi o problema desse teste ergométrico? Se vocês olharem ali, né, primeiro o perito colocou que 3 meses antes ele estava andando normalmente, mas tudo bem, porque a doença poderia ter agravado, mas colocou que ele tinha passado por um teste ergométrico, né, e ele coloca, durante o teste ergométrico, atingiu frequência submáxima. Tá, então como que esse cliente, ele fala que ele não estava nem conseguindo ficar em pé para cozinhar, e ele conseguiu finalizar um teste ergométrico? O que aconteceu com o benefício foi indeferido. Ele não tinha que levar o teste ergométrico, o problema dele era o M51, ergométrico é coração. Então, além de não ser pertinente ao caso, não ia fazer diferença, pelo contrário, acabou atrapalhando. O benefício desse cliente foi indeferido, porque o perito entendeu, bom, se ele consegue caminhar, ele consegue ficar em pé, então não tem incapacidade para o trabalho. Então, por isso é importante analisar o documento, separar o que realmente é pertinente àquele problema de saúde que a pessoa te procurou, que você está pedindo o afastamento. Você tem que prestar atenção em todo o laudo, em toda a documentação, também em todo o documento, porque às vezes mesmo um documento que seja relacionado ao problema de saúde da pessoa, ele pode trazer informação que seja prejudicial. No próximo slide, eu vou mostrar um exemplo para vocês de um laudo que, a princípio, estava lindo. Esse laudo é para um LOAS, até eu acabei não colocando, não escondendo o nome ali do cliente, mas a gente está num ambiente, né, controlado, tal, fechado, com link. Esse laudo está lindo. Então, é um LOAS, ele é bipolar e tem esquizofrenia. Então, se vocês olharem o laudo está lindo, que ele realmente tem um problema, que ele não consegue se virar sozinho, enfim, o laudo está lindo, maravilhoso, um laudo, né, com bastante informação. Porém, o que aconteceu nesse laudo que ele não pôde levar na perícia, que ele acabou não levando? Se vocês olharem no segundo parágrafo do laudo, fala, o psiquiatra dele colocou que desde 2017 ele está em casa com a irmã e com a mãe. Tá, mas qual que é o problema dessa informação? O problema dessa informação é que no CadÚnico, ele colocou que ele morava só com a mãe. Então, o CadÚnico dizendo que ele morava com a mãe, e o psiquiatra coloca que ele morava com a mãe e com a irmã. Essa irmã é MEI, ela ofere renda. A mãe, no caso, ela só tem a aposentadoria dela, aposentadoria por idade, no valor de 1 salário mínimo, então se enquadra aí nos requisitos para o LOAS, né? Agora, ele morando junto com a irmã sendo MEI, tendo a renda como MEI, ele não se enquadra nos requisitos para o LOAS. Então, é um relatório médico que, a princípio, ele está lindo, está perfeito, fala do problema de saúde dele, porém, ia prejudicar no LOAS, porque o médico dele colocou ali que ele morava com a irmã também, não só com a mãe. Então, eu pedi para refazer esse relatório. Então, por isso é muito importante o advogado separar a documentação antes, né, e olhar realmente com bastante cautela, porque às vezes tirar o que não tem a ver com o caso, e mesmo às vezes um que tenha a ver com o caso, sim, realmente a Selma está comentando, né, realmente precisa de muita atenção. Se vai um laudo desse, e o pior, doutora Selma, é que a pessoa não entendeu a hora que eu pedi, né, ela falou, mas como assim, esse laudo tá certinho, tá bonitinho, tá falando tudo, né, e daí eu tive que explicar que realmente não batia com o CadÚnico, né, o CadÚnico falava que ele morava só com a mãe, e o laudo dizendo que ele morava com a mãe e com a irmã, né? Então ia dar problema no CadÚnico e não ia passar aí no requisito da renda. Então, explicar realmente certinho para o cliente e a gente olhar com bastante atenção. Então, é como eu falei para vocês, a orientação do cliente para uma perícia de sucesso vai além de orientar o que ele tem que falar, né? Começa já, então, na separação dos documentos. Se puder passar para o outro slide, por gentileza. Então, aqui eu fiz, assim, um resuminho de como que tem que ser, né? O que vocês têm que falar
para esse cliente, né? Como que ele deve se portar nessa perícia. Então, pontualidade, que é o principal, né? Chegou atrasado, a gente sabe que não entra. Aqui eu queria também dar uma dica prática que eu faço aqui no escritório, tá? Quando o cliente ele chega na frente do INSS, eu oriento ele a tirar uma foto na frente do INSS. Por quê? Eu já tive casos de cliente que chegaram no INSS e o sistema estava fora do ar. Ah, pode ir embora que a gente vai remarcar a perícia. O cliente veio embora, chegou à noite, indefiro por falta de comparecimento na perícia. E como você vai provar que você esteve lá? Né? Então, eu sempre oriento o cliente, chegou na frente do INSS, tira uma fotinho. Ou pegou a senha, tira uma foto. Porque daí, se acontece alguma coisa nesse sentido, da pessoa ser mandada embora para casa e depois, por um erro do sistema, falar que ela não compareceu, ela tem como comprovar que ela realmente estava lá e a gente tem como recorrer e pedir a remarcação dessa perícia. Então, pontualidade, respeito pelo perito, pelo servidor, pelo guarda, né? Por mais que o guarda seja chato pra caramba, respeitar, porque a gente tem que sempre ter em mente que quem vai decidir são eles, né? Então, tratar com respeito. A gente tem vontade, às vezes, de pegar o perito pelo pescoço, mas se segurar ali, não fazer isso. Então, orientar o cliente nesse sentido também, né? Ser respeitoso, comunicação clara e objetiva. Aí é uma questão que, às vezes, a gente pode ter uma certa dificuldade, porque a gente mexe com pessoas vulneráveis. Os nossos clientes, em maioria, são vulneráveis. Então, às vezes, eles não conseguem explicar certinho para a gente, né? Como que é, como que não é. Se não consegue explicar para a gente, também não vai conseguir explicar para o perito. Muito pelo contrário, ele vai estar mais nervoso ainda. Então, orientar esse cliente a ser honesto, ser específico, não ficar devagando muito, contar a história da vida dele. Ah, então, minha vida é assim, assado. Ser específico, falar daquilo, daquele probleminha de saúde e como esse problema de saúde impede ele de trabalhar. Torna as coisas mais difíceis para ele trabalhar, para ele viver em sociedade, para ele fazer as coisas, para ele pegar um ônibus, para ele subir. É isso que o perito quer ouvir, é isso que ele tem que falar. Então, você orienta o cliente a ser específico nesse sentido, tá? Evitar exagero. Eu tive um caso, que eu também faço, o escritório também faz trabalhista, foi muito engraçado. Eu estava pela reclamada nesse caso. Exatamente, o perito não é nosso amigo para você ir lá e desabafar, contar a tua vida. Não é. Ele quer saber o seguinte: você consegue trabalhar? Você não consegue? E daí eu tive um caso que eu estava pela reclamada e era uma perícia trabalhista, um acidente de trabalho, e o empregado ele chegou de tipóia na perícia. Daí, tudo bem, começou a perícia, tudo mais, então, tipóia, não conseguia mexer o braço, daí o perito, ele pediu para ele tirar a tipóia para fazer, porque o perito judicial examina, né, pede para fazer exercícios, e ele fez todos os exercícios que o perito pediu. Então, ele até colocou na perícia, né, que apesar de ele chegar de tipóia, ele conseguiu fazer todos os exercícios, todos os movimentos que ele pediu, ele conseguiu fazer. Então, não adianta chegar para o perito se você é de tipóia, se você não usa de bengala, se você não usa de muleta, se você não usa, você não vai enganar o perito. Vai ficar até feio. O que eu falo para os meus clientes, você usa? Então, se você usa, você vai. E até fala assim, mas a tipóia está suja. Vai com a tipóia suja mesmo, assim, surradinha, para o perito ver que realmente você faz uso dela no dia a dia, tá? Mas só se realmente você usar. Se você não usar, você não vai. Não exagera. A gente tem que indicar ele a ter honestidade e clareza. E, novamente, como eu falei, falar para esse segurado, para esse cliente, focar nas limitações. Olha, doutor, eu tenho problema de coluna, tenho muita dor de coluna, e daí eu tenho a minha perna, ela fica, às vezes ela dá uma travada, e como eu sou pintora, eu não consigo subir na escada. Se eu estiver em cima da escada, eu tenho medo de cair. Você está explicando por que você não pode trabalhar. Ou então, olha, doutor, eu sou Uber e eu tomo aqui um remédio, que eu tenho depressão, e esse remédio aqui fala que eu não posso dirigir, porque ele me dá muito sono e eu tenho medo de estar dirigindo, bater o carro, me envolver num acidente. É isso que o perito quer ouvir.
tanto o judicial quanto o administrativo. Ele quer ouvir isso. Olha, doutor, eu tenho bursite, né? Então, eu estou aqui com meu tendão rompido, estourado, e eu sou cuidadora de idosos, então eu não consigo mais, assim, levantar a minha senhorinha para dar banho, para trocar a fralda, para levantar ela da cama, para levar ela no banheiro. É isso que o perito quer ouvir, gente. Ele não quer saber da sua doença, ele quer saber como que isso impacta. Eu tenho visão monocular, eu não consigo pegar o ônibus para ir trabalhar, não consigo enxergar, minha vista é horrível, eu não consigo. É isso que vocês têm que orientar o cliente a falar com o perito. Certo? Tá tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Doutora, essa questão da fotografia no INSS, quando eles emitem a senha, tudo bem, que aí ali já vai ter a data e o horário. Mas como que é essa foto? A doutora orienta eles a tirarem uma selfie ou só a foto da agência? Como é que é isso? Isso, eu oriento eles a tirar uma selfie mesmo. Tira uma selfie lá na frente, né? Porque daí, no caso dessa cliente, até foi depois que aconteceu isso com essa cliente, era até um LOAS, depois a gente conseguiu, né? Mas a gente não tinha prova nenhuma e realmente o benefício foi indeferido, tive que entrar de novo. Se eu tivesse essa foto, eu iria pedir para remarcar a perícia, iria entrar lá, iria juntar a foto, dizer que ela esteve presente, se o caso até um mandado de segurança, para ela não perder esse benefício. Então, tira uma selfie para comprovar, não, ele esteve lá, ele esteve presente, ele só não foi atendido. Joia. Bom, então, gente, a pergunta agora que não quer calar, uma das maiores dúvidas, aparência importa? Como que eu devo ir na perícia? Devo ir sujo, raspado, tem que fazer a barba, posso fazer a unha? Como que é? Gente, aparência importa. Por incrível que pareça, aparência importa, principalmente em caso de CID-F. Quem tem, por exemplo, depressão, esquizofrenia, bipolar, a gente sabe que, às vezes, a pessoa, ela tá na cama, você tira ela da cama, enfia debaixo do chuveiro, dá um banho, penteia o cabelo dela, até para ver se ela se sente melhor, você pede uma manicure vir na casa para fazer a unha dela, para melhorar a autoestima, a gente sabe como é, mas o perito, ele não quer saber. E eu vou provar para vocês, no próximo slide, como a aparência importa. Se puder colocar o próximo slide, por favor. Então, essa pessoa, né, desse laudo, esse aqui é um pedacinho do laudo SAB da pessoa, depressão, F33, né, CID-F. Se vocês olharem ali, tá falando, então, periciária, desempregada, tal, bom estado geral, consciente. Se vocês olharem ali, unhas dos pés feitas com desenhos. Olha no que o perito foi notar. Na unha do pé da pessoa. Gente, a hora que a gente vê uns laudos SAG assim, a gente desacredita, né? Pois é, de uma cliente minha. Unhas dos pés feitas com desenhos. Conclusão, indeferido pois não existem elementos que comprovem a incapacidade. Então, vocês podem falar assim, mas tem outras coisas que ele orou, dó, sobe e desce da marca, isso não tem nada a ver, né, então, CID-F, mas ele avaliou outras questões, mas, gente, se não tivesse chamado a atenção dele, se não tivesse sido determinante para ele ter indeferido, ter optado pelo indeferimento, ele não teria colocado no laudo SAP. Unhas dos pés feitas, e com detalhe, e com desenhos ainda, né, ele fez questão de colocar que estava linda a unha da pessoa. Resultado, foi indeferido o benefício. Tem um outro, no outro slide também, esse até mais, se puder trocar o slide, que é de uma outra cliente que o problema de saúde dela é até um pouco mais grave. A hora que colocar aí, eu vou mostrar para vocês. Também é CID-F. É que alguém travou, será os slides? Isso, esse daí mesmo. Então, vocês podem ver que ainda é um F33.3, que é a pessoa que ela tem depressão e com sintomas psicóticos. Ou seja, é um diagnóstico super pesado.
Mas olhem o que o perito foi verificar no exame físico: cutículas de ambas as mãos recém-feitas, de pés, né, seja de pés ou mãos, cabelos presos com rabo de cavalo e axilas depiladas. Gente, eu desacreditei. A hora que eu vi isso, gente, como que o perito foi reparar se a axila da moça estava depilada? Cara, isso não faz... Conclusão, indeferido. Então, assim, são umas coisas que a gente olha, que a gente fala, meu Deus, né? Não faz o menor... O que que a axila depilada da pessoa tem a ver com a depressão? Não tem absolutamente nada. Até a gente pensa, né? A pessoa, se a gente é mais simples, quando ela sai, vai no fórum, vem no advogado, coloca até a melhor roupinha, se arruma por respeito, né? Ao ambiente que ela está indo. Porém, para o INSS, para o perito, não vale isso daí. A pessoa que ela depila a axila, então ela não está com sintoma. Ele não olhou o CID, F33.3. Olhou só as axilas depiladas e indeferiu o benefício. Então, o que eu falo para o meu cliente, então? Né, seja na perícia judicial, seja na perícia administrativa. Não tem nada a ver, mas a gente está lá para orientar para ele conseguir o benefício. Então, ir de uma maneira modesta. É o que eu falo, assim, olha, vai como se você fosse para a padaria comprar um pão no fim do dia, né? Coloca uma roupinha mais modesta, geralmente roupinha larga, e eu falo, né, que a pessoa, se ela tá com dor, se ela não gosta de arrumar direito, uma roupinha mais larga, não vai de salto. Eu costumo falar também, se a mulher, para não ir de brinco, para não ir de batom, para não ir com muitos acessórios, né, um sapato baixinho, não vai de salto, não vai de nada disso, uma roupa mais modesta, porque, infelizmente, isso vai pesar. Então, não precisa ir sujo, rasgado, mal vestido, né? Pode depilar a axila, porém, com uma roupa bem modesta, sem maquiagem, sem nada que possa denotar para esse período que você está bem, né? Mentalmente bem ou fisicamente bem, ok? Então, sobre a documentação. Então, qual documentação? Qual que é a melhor documentação que você vai orientar esse cliente a procurar, né? Quais documentos? Porque, geralmente, quando o cliente procura o escritório, e também, como eu falei, o documento que ele traz para você é o documento que ele vai levar na perícia. Ele traz relatório médico e receita, só. Mas será que são só esses documentos que são importantes? Peça para o seu cliente mais documentos, mais informações, exames, exatamente. Peça mais. O que a gente pede aqui no escritório? Para ele trazer para o escritório e depois que ele vai levar na perícia. Relatório médico, receita, as bulas, a caixinha da medicação. Mas a caixinha da medicação, Vanessa, sim, leva a caixinha. Você vai mostrar para o perito, ó, perito, estou tomando esse remédio. Talvez ele nem abra a sacolinha para olhar dentro o que você está tomando. Mas ele vai ver que realmente essa pessoa está medicada, ela está tomando medicação. A bula, nesse caso até da pessoa que eu falei, geralmente CDF, que toma antipsicótico, né, que dá sono, vem até escrito na bula para não dirigir, orienta o seu cliente, fala assim, olha, seu perito, se o senhor me permite, né, só fazer uma observação aqui, né, ó, esse remédio que eu tomo, aqui na bula está falando, ó, que eu não posso dirigir, e eu sou motorista de ônibus, então, realmente eu não consigo trabalhar por causa disso, tá? Então, por isso, leva a bula e orienta o cliente a falar. O perito não vai perguntar. Fala, por favor, perito, o senhor me permite, só queria mostrar esse remedinho aqui, né, que ele dá sono, né? Orienta o cliente, tá? Prontuário. Depois eu vou mostrar um caso para vocês, esse caso que está até aqui na tela, que o prontuário, ele acabou, assim, dando um resultado extraordinário no benefício por incapacidade que eu pedi para essa cliente. Boletim de ocorrência, relatório escolar, mas como assim, Vanessa? Calma que a gente vai chegar lá no boletim de ocorrência e no relatório escolar. Por que o prontuário? Às vezes, o cliente ele tem um relatório que ele não tem muita informação, é um relatório mais seco. Às vezes, a doença desse cliente, ela já é antiga, já é anterior, e o médico não coloca nesse prontuário. Então, se você pega o prontuário, você pega toda a vida ali desse cliente, toda a doença que ele teve, você vai mostrar
nesse prontuário, seja prontuário de posto de saúde, seja prontuário de cirurgia, seja de clínica, seja lá do que for. E daí eu queria compartilhar com vocês esse caso. Esse caso foi muito importante, o prontuário. Essa cliente, ela chegou para mim, era de um outro colega, o colega não estava atuando mais, passou esse processo para mim, ele já tinha entrado com a inicial, e passou esse processo para mim. E daí ela veio no escritório, tal, qual que é o seu problema? Ela falou, tenho problema de coluna, tenho dor de coluna, sou cuidadora, então, sou faxineira, não consigo trabalhar, tal, tá. Beleza, e daí eu notei que ela puxava um pouco a perna. Falei, mas o que aconteceu que a senhora puxa a perna por causa da dor na coluna? Ela, não, porque eu fiz uma cirurgia na cabeça, que eu tinha um tumor, eu fiz uma cirurgia em 2012. Ela me procurou faz uns 2 anos. Falei, poxa, mas eu preciso desse prontuário. Não, mas é antigo, já foi em 2012, né? Não importa, o que importa é o que eu estou hoje. Eu falei, não, eu quero esse prontuário. A senhora pode conseguir o prontuário para mim? Eu consegui convencê-la, ela até não foi na nossa cidade que ela fez a cirurgia, foi em São Paulo, ela foi no hospital, pegou o prontuário. Quando eu vi o prontuário, realmente a cirurgia era antiga, 2012. Só que ela tirou um tumor, e por conta desse tumor dessa cirurgia que ela fez na cabeça, ela teve paralisia de um dos lados do corpo, do lado esquerdo. E como ela teve paralisia do lado esquerdo, então ela repuxava a perna, e por conta disso, né, dessa paralisia, que levou a esse problema de coluna. Então, não era só o problema de coluna, né, era uma paralisia de lá de trás, em decorrência daquela cirurgia. Eu juntei esse prontuário médico no processo, e se vocês olharem, esse daí é o relatório, né, do processo judicial, nesse caso já estava judicializado, e o perito, ele fala, né, que ela é portadora de sequela, caracterizada por hemiplegia à esquerda, decorrente de complicações de cirurgias realizadas em 2012. Essa perícia foi agora, a sentença saiu agora, mas ele puxou lá atrás, 2012, e depois, na conclusão, no último parágrafo, se vocês verem, ele fala que a data do início da incapacidade é 21 de março de 2012, data da cirurgia para retirada do meningioma, que evoluiu com complicação e déficit motor, que caracteriza a incapacidade. Então, olha só, o negócio vinha de lá de trás. Ela não comentou isso com outro colega acho que não sabia, né, mas quando ela me trouxe esse prontuário, quando ela me contou a história, a gente foi super determinante para o sucesso dessa ação. Tanto que o perito se reportou lá atrás. Então, prontuário médico, gente, prontuário é extremamente importante. Eu falei para vocês também de boletim de ocorrência, né, relatório escolar. Se puder passar para o outro slide para mim, por gentileza. Eu vou contar o caso de uma cliente. Essa cliente, ela tem transtorno bipolar com sintomas psicóticos. Só que é uma mulher, assim, muito bonita, porque, assim, o bipolar, né, às vezes, ele não aparenta, né, não é uma doença aparenta. Todo CDF não aparenta, né, mas ela, especificamente, a chama Rosirene, é uma mulher muito bonita. E, então, transtorno bipolar, sintomas psicóticos, estávamos tentando pedir o LOAS para ela. Conversando, o que ela me contou? Ela me contou, a filha dela, na realidade, né, que ela tinha já feito um boletim de ocorrência, né, tinha passagem pela polícia, como a filha dela contou. Por quê? Porque aqui fala um pouquinho, esse é o pedacinho do boletim de ocorrência que eu coloquei para vocês. O filho estava na escola, sentiu saudade do filho, vou buscar o meu filho na escola. Normal, no meio da aula. A escola deixou? Claro que não, você não pode tirar a criança no meio da aula. Daí ela ficou nervosa, brigou com a moça da cantina, brigou com a diretora, brigou com a vice-diretora, deu polícia e pronto. O que isso tem a ver com o LOAS dela? Uma pessoa, por mais que ela seja bonita, por mais que ela consiga andar sozinha, que ela foi até a escola sozinha, mas que ela acha na cabeça dela que ela pode tirar o filho do meio da aula para levar embora porque está com saudade, e a escola não deixa, dela briga com a tia da cantina, briga com a diretora, briga com a vice-diretora, fica violenta a ponto de ter que chamar a polícia. Será que ela consegue viver em sociedade em pé de igualdade com os demais? Não.
Então, além do laudo, né, dando o diagnóstico dela, nesse caso, como era LOAS, né, e a questão da deficiência, que você não consegue, você tem essas barreiras, né, eu usei o boletim de ocorrência para comprovar que ela tem barreiras, sim, que ela pode até, tipo, conseguir andar sozinha na rua, mas ela não consegue conviver em sociedade, que foi aí o caso, né, brigou com todo mundo porque não deixaram ela tirar o filho da escola. Daí tem um outro laudo, um outro boletim de ocorrência que eu queria mostrar para vocês também, que é no outro slide, esse é até mais grave ainda. Esse boletim de ocorrência também é uma cliente, é esquizofrenia paranoide também, no caso dela, e se vocês derem uma olhadinha, vai falar que essa minha cliente, ela incendiou a própria casa. Olha só que perigo, gente, ela incendiou a casa, lá dentro. Daí a filha dela chamou a polícia, né, e até ficou interessante que, né, até fala aí no meio, né, do boletim, que a equipe constatou, né, a polícia, que a casa foi queimada parcialmente. Então, quer dizer, uma pessoa que ateia fogo na própria casa, ela tem condição de trabalhar? Ela tem condição de concorrer em pé de igualdade com os demais? É claro que não. É claro que não. Então, você tem que enxergar, pensar fora da caixinha. Então, eu não levei só, não pedi para ela levar só o relatório dizendo que ela tem esquizofrenia paranoide, ela levou o boletim de ocorrência. Olha, realmente ela não tem condição, está com fogo na própria casa. Certo? Então, documento, relatório escolar, como eu falei, principalmente caso de LOAS, né, da criança, que ela precisa da tutora, que ela não consegue socializar, pede para a escola dar um relatório, ela consegue socializar, ela brinca com os amiguinhos, ela é verbal, ela aprende, né, consegue aprender, né, junto com os demais, está no mesmo nível, né, de aprendizado dos demais. Então, é muito importante, não só relatório, pensa fora da caixinha, leva todos os documentos que sirvam realmente para comprovar ali o que você está querendo alegar. Mas, então, a gente faz tudo certinho, tá? Então, a gente faz certinho, orientou o cliente, ele foi com a roupa adequada, você separou a documentação para ele, colocou lá só o que importava, ele conseguiu explicar certinho as limitações dele, mas a perícia, mesmo assim, é desfavorável. E agora, o que a gente faz? Mesmo assim, se você orientou o cliente a levar a documentação correta e você instruiu o processo com a documentação correta, mesmo com uma negativa do perito, você pode salvar esse processo. Que é o caso desse cliente aqui, que eu coloquei aqui um pedacinho da perícia, do laudo pericial, da perícia judicial dele. Ele é bancário, o problema dele é dependência química e depressão, né, CDF também. Esse processo, eu entrei ele no final, até já tinha feito a perícia quando eu entrei nesse processo, também, na realidade, o colega iniciou, fez a perícia, ele pediu o auxílio doença acidentária, né, o B91, a perícia, ela veio desfavorável, daí o colega acabou subestabelecendo para mim. Eu peguei o laudo, vi, então, que o perito colocou que apesar, que até ali grifado, né, que apesar de ter sido constatada a incapacidade, né, total e temporária, mas essa incapacidade não tinha relação com o labor exercido, faz jus ao benefício B31, mas o pedido era o B91. E agora? O que fazer? Perdi o processo? Não. A gente impugnou esse laudo. Antes eu conversei com o cliente, até porque ele estava chegando naquele momento, né? Pedi maiores detalhes, né? Do porquê. Porque você tem que perguntar, tá, José Eduardo? Você falou para mim que a sua depressão e a sua dependência química decorre do trabalho. Por quê? Me explica. Ele me explicou. Pressão, tem que cumprir meta. E nesse caso em específico, ele estava na agência, quando a agência foi assaltada por 2 vezes, ele chegou a ser feito refém e abriu CAT na época. Ele levou esse CAT para outro colega? Não. Eu falei assim, José Eduardo, eu preciso dessa CAT, pelo amor de Deus. Ai, mas eu não tenho, tá longe, faz... Mesma coisa da outra cliente, mas
faz tempo, não vai influenciar em nada. Eu falei, eu quero a CAT, eu quero o boletim de ocorrência, eu quero qualquer coisa que comprove que você sofreu assalto na agência. Ele foi atrás, ele conseguiu a CAT. Juntei a CAT no processo, né, impugnei o laudo, tudo mais, me manifestei. Então, vocês vejam, aqui o perito falou que não tinha relação com o trabalho. Mas na sentença, se vocês puderem passar para o próximo slide. Próximo slide, por aí, muito obrigada. Olha só que legal a sentença, gente. O que que a juíza colocou nessa sentença, né, lá em cima, no mérito? Em relação ao nexo causal, ainda que a doença não tenha origem no trabalho, como afirmou a perita, ficou comprovado que a atividade do autor envolve alto nível de estresse, inclusive com alguns episódios vivenciados pelo segurado ou registrados por meio da CAT. Então, ou seja, a juíza falou, beleza, tá, tudo bem, o perito, eu sei que o perito falou que ele está doente, mas que essa doença não tem relação com o trabalho, mas eu entendo que sim, eu entendo que o trabalho, pelo nível de estresse que ele sofre no trabalho, foi o que o prejudicou, foi o que causou uma piora no quadro de saúde dele. Qual foi o resultado dessa sentença? Próximo slide. Então, dispositivo, julgo parcialmente procedente o pedido autoral, concedendo, então, o auxílio acidente. Então, vejam, a perícia, ela entendeu que ele estava incapaz, porém, iria dar errado, deu errado. Colocou lá um B31, não tinha nexo com, o problema dele não tinha nexo com o trabalho. Eu provei por documentos, orientei o cliente aí atrás da documentação, juntamos essa documentação, e a juíza entendeu que não, que realmente, apesar da perícia ter sido desfavorável, ela entendeu que tinha nexo de causalidade, sim. Salvamos esse benefício. Então, vocês vejam que é importante, então é muito mais, é como eu falei, você orientar o cliente é muito além do que falar que roupa que ele tem que ir, o que ele tem que falar, e para levar o RG e a carteira de trabalho. Não, é procurar saber detalhes, convencer esse cliente a ir atrás da documentação. E se o cliente te dá a documentação correta, você pode salvar um benefício, como nesse caso. Daí vocês me falam, tá bom, Vanessa, então a gente vai orientar o cliente, vai levar toda a documentação linda, maravilhosa, a gente tem a certeza que o perito vai analisar toda a documentação? Não, a gente não pode garantir, né? Porém, o que eu falo é o seguinte, se o perito não fez o trabalho dele corretamente, você, como advogado, tem que fazer o seu trabalho corretamente. Ele não analisou certinho, mas você juntou. Você fez a sua parte, você juntou, você orientou, você falou para o cliente como que ele tinha que se portar, né? E daí mesmo, daí é como até os exemplos que a gente mostrou. Às vezes, mesmo sendo o caso de uma perícia, talvez ela tenha sido, exatamente, você pode impugnar o laudo. A perícia, ela foi desfavorável, você tem ali elementos para impugnar. Você tem elementos para brigar pelo benefício. Tá? Então, assim, o perito, se ele não fez o trabalho dele corretamente, o problema é do perito. Você tem que fazer o seu, tá? Faça o seu trabalho corretamente. Bom, gente, então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Agora eu estou aberta aí para perguntas, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, eu sei que fizeram várias perguntas aí, né? Se alguém puder me ajudar, a gente vai respondendo. O pessoal, não sei se eu tenho tempo ainda, doutora Andressa, a gente ainda tem um tempinho? Tem sim, doutora. Interessantíssima a sua exposição. Interessantíssima. Dicas, assim, valiosas. Obrigada. A gente tem bastante tempo da advocacia, né? A gente costuma dizer que eu sou do século passado, né? Tipo, quando eu comecei não tinha internet, não tinha celular, né? Eu sou, assim, jurássica. Mas a gente vai pegando uns macetes, né? E realmente é muito bom compartilhar isso com os colegas. Porque o que eu percebo do advogado previdenciário, só antes de ir para as perguntas, o advogado previdenciário, às vezes, nas outras áreas, parece que tem uma disputazinha, assim, né? Meio que um ego.
O advogado previdenciário não, porque o advogado previdenciário, ele está lá porque a satisfação dele é ajudar aquela pessoa que está vulnerável, que está às margens da sociedade, que está no pior momento da vida, porque perdeu alguém, porque está doente, porque não está sem meio de subsistência, não consegue sustentar a família, né? Então, a gente gosta de colaborar um com o outro, né? Então, a gente poder colaborar com o colega realmente é muito bom mesmo. Espero que realmente algum insight tenha ajudado aí algum colega a salvar um benefício ou a tornar mais fácil aí a concessão dos benefícios, é o que a gente espera. Ah, com certeza. Gente, essa questão da triagem dos documentos, o pessoal, não, leva tudo. Olha, o teste ergométrico pode quebrar ali toda uma estratégia cuidadosamente montada. Exatamente. E ser incisivo com o cliente, não inventa de colocar documento que não foi aquele que nós separamos. Sim, assim, até eu coloco assim, eu tenho as pastinhas, eu já coloco dentro da pastinha, na ordem, falo assim, é essa pastinha que você vai levar. Como eu falei, tem cliente que não entende, mas você explica, e o cliente acaba fazendo, acaba no fim levando a documentação que você separou. Né? Basta você também passar a confiança, né? Explicar, você não vai levar por isso. Aí dá certo, mas realmente, como você falou, é muito importante. A orientação vai além de só, como eu falei, só falar para ele que ele tem que falar lá na hora. Verdade. Doutora, quer que eu te ajude lendo as perguntas aqui? Sim, vamos abrir aqui o chat, que acho que tem. Então, a Mili, ela conta aqui que ela está com o primeiro caso de auxílio-doença, aguardando uma perícia judicial, e o caso dela versa ali sobre uma manicure com síndrome do túnel do carpo. Se tem ali, porventura, alguma orientação adicional que possa passar para essa colega. A síndrome do túnel do carpo é aquele probleminha aqui na mão, certo? Então, assim, a manicure é mão, né? É mão, mexe ali com a mão o tempo todo. Então, se realmente ela tem um problema que vai travar essa mão, que vai fazer ela sentir dor, que vai inchar, ela não vai conseguir exercer a profissão dela, né? Então, o que eu oriento? Primeiro, quando ela for conversar com o médico, né, para pedir o relatório que ela vai levar na perícia, então pedir para o médico colocar, né, que ela tem limitação ao movimentar as mãos. Isso é muito importante. Então, como eu falei, não é o CID, é o sintoma, é a limitação. Então, o médico colocar, né, no relatório que ela não consegue mexer as mãos. E quando ela for na perícia, ela falar isso para o perito, mesmo que o perito não pergunte, tá, doutora Mili, mesmo o perito não pergunte, fala para a cliente. Se ele não perguntar, para chegar no fim da perícia, doutor, só queria fazer uma observaçãozinha com o doutor, que eu acho importante, eu sou manicure, e eu não consigo mexer a mão, tá, o instrumento não permite, ele é meio duro, e eu não estou conseguindo trabalhar por conta disso, tá, porque eu não consigo mexer as mãos, e eu sou manicure que é mão o dia todo. Então, orientar a cliente nesse sentido, a conversar com o médico, para pedir, ele colocar a limitação, e orientá-la a falar para o perito que realmente ela não consegue mexer a mão para fazer o trabalho dela. Vai ser sucesso, eu tenho certeza que você vai conseguir. Joia. Tem um outro questionamento aqui da doutora Carmen, que vem enfrentando problemas porque ela perde uma perícia com um especialista e o juiz, por vezes, designa com um perito de outra especialidade. O que fazer? Tem acontecido porque, é como eu falei, geralmente, assim, a vara, ela tem algumas especialidades, mas não tem todas, né? E eu já tive aqui um caso também, que daí, para aquela especialidade em específico, o juiz, ele falou que ia demorar muito a perícia, tal, então ele ia antecipar para uma outra especialidade que tinha uma fila menor de espera. Eu digo o seguinte, se é algo realmente bastante específico, né, que você tem direito àquela especialidade para você é importante, né, que passe naquela especialidade porque é algo que é bem específico, mesmo é aquela doença, é algo que não tem, ó, os outros médicos não têm conhecimento geral, não tem mesmo, né, cada um na sua área, peticiona, pede, né, realmente para ser naquela área, dependendo, assim, vamos supor, se é no JEC, você já não consegue gravar, você não consegue, mas deixa registrado ali,
Porque que acontece? Se você não, ali naquele momento, o juiz insiste, vamos supor, então, o seu problema é cardíaco e você vai fazer com um nefro. Se o juiz insiste e vem uma perícia desfavorável, você tem como recorrer depois ao tribunal, dizendo que não foi isso que você pediu, aquele médico ele não era específico na área, impugna o laudo, né? Não faz aquela impugnação genérica, impugna os pontos específicos, porque depois no tribunal você pode conseguir uma nulidade dessa prova pericial e voltar para a vara para passar por um médico especialista. Então, mesmo que você não resolva o problema ali naquele momento, né, a perícia seja realizada com esse médico que não é especialista, você coloca os seus protestos, impugna o laudo e você vai discutir isso no tribunal. Né? Anula essa sentença, anula essa perícia e é refeita de novo. O processo volta para ser refeita essa perícia como médico especialista. Vamos ver aqui. Que mais? Tem uma colega que ela coloca também um outro questionamento, doutora Selma, que no caso a incapacidade para o trabalho foi reconhecida, mas o cliente tinha contribuições abaixo do mínimo. O cliente acabou encaminhando ali o requerimento antes de consultá-la. Entendi. Aí aí vai depender de quando que foram feitas esses recolhimentos abaixo do mínimo, qual o benefício, né? Qual que é a exigência da carência, se é um benefício que exige carência ou não, e quando que foram esses recolhimentos, porque antes da reforma da Previdência, né, então, eles deveriam ser, mesmo abaixo do mínimo, né, então entendia que o INSS, ele tinha obrigação de verificar, de fiscalizar, digamos assim, esses recolhimentos, né, poder, ou não aceitar um recolhimento abaixo do mínimo, se ele aceita, então, ele tem que dar ali os benefícios para esse segurado. Depois da reforma da Previdência, então, a lei, ela fala, o que a lei fala especificamente? Que os recolhimentos foram feitos abaixo do mínimo, eles não devem ser contabilizados para tempo de contribuição. Porém, o INSS, ele interpreta de maneira extensiva, e ele fala de tudo, né? Nem para tempo de contribuição, nem para carência, nem para nada. Então, você tem que dar uma olhada, doutora Selma, quando, então, que foi esse recolhimento, se foi antes ou depois da reforma, né? Se foi depois da reforma, veja essa possibilidade, então, de você complementar, e daí você entra, também tem que ver se ele é funcionário, se ele não é, enfim, são várias nuances, mas, assim, no geral, ele pode complementar ou pedir para agrupar, mas dá para salvar o benefício, sim, sem sombra de dúvida, dá para salvar, sim. Aí até aqui um comentário em relação à documentação, por vezes a pessoa perdeu a qualidade de segurado e acaba apresentando, volta a contribuir, pede o benefício e acaba não tendo a cautela de juntar documentos que demonstrem que a incapacidade é contemporânea ao período em que ela tinha a qualidade de segurada, e junta documento lá atrás. Exatamente. Eu estou até com um caso assim, infelizmente eu não consegui na via administrativa, até porque é difícil realmente na via administrativa, não consegue. Eu precisei judicializar, que o cliente, ele infelizmente faleceu, jovem, né, também, câncer, deixou uma filha, e só que eu estou falando que ele estava no período de graça. Não deu tempo dele passar pela perícia dele, mas assim, até ele estava com um câncer até na cabeça, enfim, né, extremamente agressivo, tanto que ele veio falecer rápido, então eu defendo que ele deveria estar aposentado, e ainda quando quando ele faleceu, ele estava no período de graça, é o que eu defendo, né, e agora a gente está batalhando justamente para esse benefício da pensão por morte para a criança. Então, é isso que a doutora Andressa falou, né? Então, verificar, porque às vezes a pessoa, quando ela estava no período de graça, quando ela ainda ostentava a condição, né, de segurado, ela estava desde lá doente. Então, por isso a importância de ver uma documentação lá antiga, uma documentação lá de trás, porque pode salvar o benefício, sim, com certeza. E eu também tenho um questionamento, doutora, que é o seguinte, eu tenho alguns casos de benefício por incapacidade, e nós temos aqui na nossa região uma perita, digamos, um tanto quanto problemática.
ela se recusa a responder qualquer quesito complementar, por mais pertinente que seja, tudo videolaudo, até a comissão tenta ali demonstrar para o juízo a dificuldade, que, né, infelizmente, nós entendemos que essa perita não deveria mais estar nos quadros por conta disso. São decisões que, por vezes, têm sido reiteradamente reformadas pelo tribunal, sentenças que acatam no laudo, mandam refazer a perícia, isso tem gerado aí alguns prejuízos. Eu queria saber se, ao longo desse tempo todo, a doutora conseguiu algum tipo de audiência com a participação do perito ou de um médico assistente para tentar explicitar ali, esclarecer alguma situação. Sim, eu consegui uma audiência, realmente, como você falou, com o perito. Esse perito em específico, ele entendia, no caso de CDF, ele entendia que a pessoa, quando ela tinha qualquer CDF, ela tinha que trabalhar, que o remédio para a pessoa com CDF era trabalhar. Trabalhando, distraía a mente, enfim, ela sarava. Esse era o entendimento era o entendimento do perito. Pois é. Ele é uma pessoa super simpática, é pneumo, também não tinha nada a ver, né? Ele é pneumologista, mas era o perito. Era na época ainda que era competência delegada, né, que a gente fazia, que antes de ser a Justiça Federal. E ele deu nesse caso dessa minha cliente, ela tinha borderline, assim, extremamente, estava fora, bastante descontrolada, né, e ele falou que ela tinha condições, sim, de voltar a trabalhar, porque até isso ia ajudar a melhorar no problema de saúde dela. E eu fui, despachei com o perito, com o juiz, antes de pedir audiência, quando eu fui pedir audiência, expliquei o caso dela, expliquei o que era borderline, expliquei como que ela se comportava, né, os comportamentos que ela tinha totalmente descontrolados. Falei assim, olha, Silêncio, o senhor já deve ter percebido que o doutor fulano, ele tem esse hábito, é entendimento dele, né, que a pessoa, quando ela tem CDF, ela precisa voltar a trabalhar, mas ela não consegue. E pedi essa audiência, o juiz marcou, né, marcou, e daí ele fez os questionamentos dele, eu fiz os meus questionamentos, o perito deixou claro que, na realidade, era realmente, na concepção dele, a pessoa com CDF deveria trabalhar, e daí o juiz entendeu, então, que apesar dele ter falado que ela não tinha incapaz, mas por outros elementos também, outros meios de prova, tal, enfim, entendeu que ela estava incapaz, né, então, nesse caso, deu certo, sim, porque ele acabou falando na audiência, não, entendimento meu, eu acho que a pessoa tem que trabalhar, que ela não tem que ficar em casa. Então, acabou dando certo nesse caso. Nossa, que maravilha! E foi em vara federal ou era alguma... Não, foi aqui. Eu estou no interior, né, estou aqui em Serra Negra, a minha vara é em Bragança também, em Bragança Paulista, onde eu fiz a faculdade, só que na época você tinha ainda você poderia optar, né, ou da vara federal ou ser aqui, daí eu entrei aqui, na minha cidade. A Justiça Estadual. Justiça Estadual, exatamente, e daí deu certo nesse caso. Nossa, que maravilha. Quer dizer, doutora, a importância de despachar com o juiz, por vezes sair do escritório, explicitar a situação. Sim, exatamente, porque você coloca só ali no papel é uma coisa, agora você explicando, primeiro que o juiz vai dar uma atenção especial para aquele processo. E você vai saber explicar mesmo, que foi no caso dessa pessoa, ela era atendente de telemarketing. Ela chegou a falar para mim, né, que eu não ia colocar na petição, até falei, né, assim, ela falou para mim que ela tinha vontade de matar os colegas, assim, porque borderline é assim, né, tem uma oscilação. Ela falou que ela ia voltar, se ela voltasse, ela ia matar todo mundo. E ela falava assim, normal, entendeu? Tipo, eu vou matar, porque eu realmente não vou conseguir e tal. Então, eu pude explicar isso pessoalmente para o juiz. E daí, na audiência, porque daí na audiência ela estava presente também, o juiz também pôde fazer algumas perguntas para ela, né? E acabou dando certo. Nossa, que bom, né? Mais uma possibilidade, sim, para nós trabalharmos. Sim. E aí, doutora, tem mais 3 comentários aqui, e aí a gente encerra as perguntas por aqui. Okay. A doutora Monique, ela diz que teve uma perícia do INSS,
Peraí, deixa eu entender aqui o que aconteceu. O INSS parece que, num primeiro momento, reconheceu a incapacidade para o trabalho, mas indeferiu o benefício por falta de qualidade de segurado. Uhum. E aí, no final das contas, ela ajuizou a ação e o juiz determinou uma perícia médica. E na perícia médica ficou comprovada a incapacidade. Aquela incapacidade que tinha sido, num primeiro momento, reconhecida na via administrativa, a incapacidade foi reconhecida em juízo. Pelo que eu estou entendendo aqui, a colega está perguntando a questão aquela teoria dos motivos determinantes. Se o problema foi na perícia, em tese, não deveria ter sido realizada outra perícia na justiça, já que a incapacidade era incontroversa. Incontroversa. Ah, tá. Agora eu entendi. Tá. Acontece. Porque assim, eles acabam marcando assim, meio que automático, né? Você entra lá com o processo, eles já marcam perícia, não quer nem saber. Eu peticiono informando que a incapacidade, nesse caso, né, que a incapacidade é incontroversa, que a deficiência é incontroversa, ou que a discussão, né, realmente é em torno de condição de segurado, enfim, né, e peço para desmarcar a perícia. Eu tenho conseguido aqui no meu TRF, eu tenho conseguido. Olha, que seja desmarcado, Nunca tinha pensado em fazer isso, né? A gente faz isso na petição inicial, que olha, não precisa marcar perícia, mas talvez uma petição logo depois ali do despacho. Marcou, você peticiona, né, reiterando, explica, né, de novo, né, e pede. Eu tive até um caso que foi muito engraçado, gente, que era um LOAS, e a deficiência, ela foi comprovada via administrativa, só que não passou no quesito da renda, né? E daí eu entrei, pedi na inicial, para não ter a perícia, mas o juiz marcou, e foi muito engraçado no despacho, que ele ainda colocou, né, que era necessária a perícia para a constatação da incapacidade. E daí eu peticionei, né, com todo o respeito, falei, né, Vossa Excelência, com todo o respeito, primeiro, que não se trata de incapacidade, é LOAS, então aqui se discute deficiência, então não tem que fazer perícia para constatar a incapacidade. E, além disso, a deficiência já é incontroverso, o INSS já constatou que ela é deficiente, né, a questão aqui é só a questão da renda, né, da vulnerabilidade econômica. E daí o juiz realmente tirou da pauta, reconheceu e desmarcou a perícia. É porque eles vão muito no automático, entendeu? Então, você tem que... Esse que é o papel do advogado, é lembrar o juiz, não deixar ir no automático. É você ir lembrando e corrigindo ali, né, colocando o seu processo no prumo. E, às vezes, quem marca não é nem o juiz, Exatamente. É o cartório, né? Exatamente. Vai no automático, ele não quer nem saber. Então, esse é o papel do advogado. O advogado não tem que se conformar. Ele tem que ir lá, brigar e falar. Tem um outro comentário aqui da doutora Mili sobre a demora no agendamento das perícias. Creio que isso varia muito de região para região, né, doutora? Na minha região tem demorado um pouco também. Aqui em São Bernardo, as perícias têm sido marcadas com intervalo de 2, 3 meses. Nas outras subseções aqui também, da Justiça Federal, tem sido marcado de forma breve. E tem aqui também um comentário da doutora Lúcia, que ela tem um cliente que tem 30 anos de contribuição e faltam 11 meses para ele atingir a idade para se aposentar, se ele poderia deixar de contribuir para o INSS. Eu penso que depende, que o problema é se ele fica incapacitado nesse meio de caminho e perde a qualidade de segurado. Né? Acho que depender ali da condição dele, se ele é facultativo ou se ele é um segurado obrigatório, para pelo menos a cada 6 meses recolher como facultativo, ou uma contribuição por ano como individual para... Exatamente, até porque chega lá no INSS, de repente, o INSS entende que ele não tem 30 anos, né, que ele ainda não... Que já aconteceu comigo também, foi muito engraçado esse caso, a pessoa entrava no simulador, só que na realidade é porque ela recolheu todas, ela era MEI, ela recolheu 10 anos de uma vez só.
pegou, fez um empréstimo, arrumou o dinheiro, falava que ela podia, recolheu 10 anos de uma vez só. E ela entrava no simulador e dava 15 anos. Beleza. Só que daí, na hora de se aposentar, como ela tinha feito, os recolhimentos foram todos extemporâneos, todos em atraso, não contou para aposentadoria. Então, assim, ela não se conformava, que ela entrava no simulador, falava que ela tinha os 15 anos, só que a questão não era o tempo corrido, né? Se ela tinha a carência, no caso, ela não tinha. Então, por isso que eu tenho medo, assim, sabe? Eu sou muito, assim, com esse negócio de contribuir. Enquanto não aposenta, eu oriento a continuar contribuindo, até porque, como a doutora Andressa falou, não existe só a aposentadoria. Tem pensão por morte, tem auxílio acidente, auxílio doença, tem outros benefícios também que nesse meio do caminho o segurado pode precisar, né? Então, eu realmente não gosto de falar, não recolha. Pelo menos como a doutora Andressa falou, a cada 6 meses, só para garantir ali. Tá certo. Doutora, mais uma vez, muitíssimo obrigada aí pela sua contribuição, sua participação, palestra maravilhosa, dicas preciosas. Creio que muitos colegas conseguirão aí salvar muitos processos aí com as suas belas lições. E eu agradeço demais o convite, agradeço a doutora Daiane também, né, que fez essa ponte entre a gente, e eu estou à disposição, qualquer dúvida, o meu Instagram é v.gimenesfaria, então, como eu falei, a gente tem aquele grupo, né, a comunidade Previdelas, daí eu mando o link para participar do grupo, ou se tiver alguma dúvida, quiser conversar, alguma coisa, manda lá, que eu respondo, como eu falei, advogado previdenciarista, a gente está ali, né, pelo bem da pessoa que é vulnerável, então a gente se ajuda, e eu estou à disposição, e muito obrigada pela OAB também, ter permitido que eu fizesse essa palestra, e estou à disposição. Joia, muito obrigada, doutora. Imagina. Um abraço. Outro, boa noite, gente. Oi, pessoal, tchau. Tchau.